Seja bem-vindo ao canal. O Evangelho de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento e um dos 4 evangelhos canônicos que relatam a vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus Cristo. O capítulo 11 deste evangelho começa com Jesus ensinando e realizando milagres na Galileia, mas também enfrentando a rejeição dos líderes religiosos da época. Nesse capítulo, Jesus faz uma série de declarações poderosas sobre seu papel como o Messias prometido, e convida aqueles que estão cansados e sobrecarregados a se aproximarem dele para encontrar descanso e paz. Além disso, Jesus confronta aqueles que o rejeitam e se recusam a acreditar nele, alertando sobre as consequências da incredulidade. Em resumo, o capítulo 11 do Evangelho de Mateus oferece um vislumbre da mensagem e missão de Jesus Cristo, bem como de sua relação com aqueles que o aceitam e aqueles que o rejeitam. O capítulo 11 do Evangelho de Mateus apresenta uma mensagem poderosa de esperança e descanso em meio ao caos e à sobrecarga da vida. Jesus convida aqueles que estão cansados e sobrecarregados a se aproximarem dele e encontrar descanso para suas almas. Ele oferece um convite pessoal para aqueles que estão lutando com a fadiga, o estresse e a ansiedade, prometendo alívio e paz. Além disso, Jesus afirma sua identidade como o Messias prometido, o Filho de Deus, que veio para revelar o Pai aos seres humanos e trazer salvação. Ele alerta aqueles que o rejeitam e se recusam a acreditar nele sobre as consequências da incredulidade e da dureza de coração. Esta mensagem continua relevante para nós hoje. Muitas vezes, nos encontramos lutando contra as demandas da vida, o peso do estresse e da ansiedade. Mas Jesus nos oferece a esperança de um descanso profundo e duradouro em meio a todas as nossas lutas. Ele nos convida a confiar nele e seguir seus caminhos, sabendo que ele tem o poder de nos transformar e nos dar paz interior. Por fim, o capítulo 11 do Evangelho de Mateus nos desafia a reconhecer a identidade de Jesus como o Filho de Deus e a confiar nele como nosso Salvador e Senhor. Podemos escolher aceitar seu convite de descanso e paz, ou podemos escolher rejeitá-lo e enfrentar as consequências da incredulidade. A escolha é nossa, mas a mensagem de esperança e descanso que Jesus oferece é eterna. O versículo 12 do capítulo 11 do Evangelho de Mateus é um dos versículos mais discutidos e interpretados das Escrituras. Nele, Jesus diz: "Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele." A interpretação desse versículo pode variar, mas algumas possibilidades incluem. Algumas interpretações sugerem que a força mencionada por Jesus se refere à violência física ou à força bruta. Nesse sentido, o versículo poderia ser interpretado como uma declaração sobre a necessidade de lutar fisicamente para conquistar o reino dos céus. Outras interpretações sugerem que a força mencionada por Jesus se refere à determinação e à perseverança espiritual. Nesse sentido, o versículo poderia ser interpretado como uma declaração sobre a importância de lutar com vigor e determinação para seguir Jesus e alcançar a salvação. Outras interpretações sugerem que o versículo se refere ao fato de que o reino dos céus é tomado de forma vigorosa e determinada pelos crentes, que se esforçam para seguir a vontade de Deus e avançar em sua jornada espiritual. Independentemente da interpretação, o versículo 12 nos lembra da importância de nos esforçarmos para seguir Jesus e buscar a vontade de Deus em nossas vidas. A vida cristã nem sempre é fácil e confortável, e muitas vezes exige que lutemos contra nossas próprias tendências e desejos egoístas. Mas Jesus nos encoraja a permanecer firmes e determinados em nossa busca pelo reino dos céus, confiando em sua graça e poder para nos guiar e fortalecer. Podemos tomar a força do Espírito Santo para nos ajudar a superar as dificuldades e as tentações, e nos manter firmes na busca da vontade de Deus para nossas vidas. O reino dos céus, também chamado de Reino de Deus, é um tema central nas Escrituras Sagradas, tanto no Antigo como no Novo Testamento. É uma expressão que se refere ao domínio de Deus sobre todas as coisas, tanto no céu como na terra. A Bíblia ensina que o reino dos céus é um reino espiritual que começa no coração daqueles que recebem a Jesus Cristo como Salvador e Senhor. É um reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo, Romanos 14,17,
onde Deus governa sobre aqueles que escolhem segui-lo e obedecê-lo. Jesus ensinou extensamente sobre o reino dos céus durante seu ministério terreno, usando parábolas para ilustrar seus princípios e verdades. Ele enfatizou que o reino dos céus é um dom gratuito oferecido a todos aqueles que se arrependem e confiam em Deus. Ele também ensinou que o reino dos céus é para aqueles que se tornam como crianças, que são humildes e confiantes em Deus. Mateus 18,34. A Bíblia ensina que o reino dos céus é tanto presente como futuro. É presente na vida daqueles que se rendem a Deus e experimentam sua presença em suas vidas, mas também é um reino futuro que será plenamente estabelecido quando Jesus retornar e estabelecer seu domínio sobre a terra. O reino dos céus é o domínio espiritual de Deus sobre todas as coisas, e é oferecido como um presente gratuito àqueles que escolhem segui-lo e confiar nele. É um reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo, e é tanto presente como futuro. O Evangelho de Mateus 11 contém muitas verdades e ensinamentos que podem ser aplicados em nossas vidas. Aqui estão algumas maneiras de aplicar este Evangelho em nossas vidas. Venha a Jesus e descanse nele. Em Mateus 11,28-30, Jesus convida a todos que estão cansados e sobrecarregados para irem até ele e encontrarem descanso. Podemos aplicar isso em nossas vidas ao reconhecer nossas próprias limitações e dependência de Deus para nos dar força e descanso. Podemos ir até ele em oração, ler a Bíblia e buscar um tempo de descanso e renovação em sua presença. Aceite a palavra de Deus. Em Mateus 11,15, Jesus diz: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Podemos aplicar isso em nossas vidas ao nos tornarmos dispostos a ouvir a palavra de Deus e aplicá-la em nossas vidas. Podemos ler a Bíblia regularmente, meditar em suas verdades e pedir orientação a Ele em nossas decisões. Acredite em Jesus e confie nele. Em Mateus 11,27, Jesus diz: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Podemos aplicar isso em nossas vidas ao reconhecer a autoridade de Jesus como Filho de Deus e colocar nossa confiança nele. Podemos aprender a confiar em suas promessas e nos submeter à sua vontade. Persevere em meio à dificuldade. Em Mateus 11,12, Jesus diz que o reino dos céus é tomado à força e que os que usam de força se apoderam dele. Podemos aplicar isso em nossas vidas ao perseverar em nossa jornada espiritual, apesar dos desafios e dificuldades. Podemos lembrar que nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as forças espirituais do mal, e podemos tomar a armadura de Deus para nos fortalecermos em nossas batalhas. Podemos aplicar o Evangelho de Mateus 11 em nossas vidas ao confiarmos em Jesus para nos dar descanso, aceitarmos sua palavra, acreditarmos nele e perseverarmos em meio às dificuldades. Podemos buscar sua presença diariamente e nos esforçarmos para seguir seus ensinamentos e aplicá-los em nossas vidas. Se você gostou do vídeo, deixe o seu gostei. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora, deixe seu comentário e até o próximo vídeo.